Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez reunidos em nome do Senhor, para estudarmos um pouquinho mais. Depois de já termos louvado o nome do Senhor, tão gostoso, agora também nos debruçarmos um pouquinho sobre as Sagradas Escrituras. Nós estamos já praticamente indo para o fim dessa epístola, dessa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós estamos no capítulo 4 e eu queria hoje meditar com os irmãos sobre o versículo 5 tão somente. Na realidade, esse versículo ele vai nos demandar um certo tempo. Filipenses 4 e 5. Nós estamos dentro daquilo que se possa considerar as últimas instruções que o apóstolo Paulo ele dá para a igreja. E no versículo 5, então, ele diz o seguinte: seja a vossa equidade notória, quer dizer, conhecida, né? Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Essa leitura, só aqui, irmãos, só até aqui, tá? Essa leitura nós fazemos, eu não sei se os irmãos acompanharam, não sei se os irmãos têm a mesma tradução desta tradução que eu estou fazendo, mas eu fiz essa leitura na versão ou na tradução Almeida Revista e Corrigida. E quando eu faço a leitura desse versículo, também na Almeida, só que na atualizada, na revista e atualizada, nós vamos ver uma diferença. E eu quero dizer para você que uma diferença significativa. Na palavra usada na revista corrigida, para a palavra utilizada na revista e atualizada. Na revista e atualizada, a palavra equidade é trocada pela palavra moderação. E se você, eu não sei se alguém tem aí a revista e atualizada, você vai ver que está ali moderação. Então, na verdade, aqueles que estudam a palavra, examinam, as pessoas responsáveis pela hermenêutica, os estudiosos, depois de depois de uma série de avaliação, decidiram usar essa palavra moderação ao invés da palavra equidade. Interessante que moderação não é no sentido que normalmente nós entendemos a pessoa ser moderada. Nós vamos ver que ela não é usada onde normalmente seria utilizada. Ela não é uma outra intenção. E a palavra equidade, então, acho eu particularmente, na minha interpretação, que estaria mais longe ainda do que nós poderíamos imaginar, ou pensar e esperar do papel da igreja ou da possibilidade da igreja manifestar atitudes, procedimentos. A equidade, ela normalmente é usada na palavra de Deus quando refere-se a governantes. A equidade é uma palavra utilizada normalmente quando se trata de juízes, de reis que julgam, que governam. Então, um rei que julga, se ele tiver essa condição de julgar, como foi o caso de Salomão, que fez um julgamento ali entre aquelas duas mulheres, o julgamento com equidade seria um julgamento justo.
Preste bastante atenção, irmão, porque isso aqui você provavelmente pode, se você não ficar bem atento, daqui a algum tempo você lê novamente e você fica um pouco confuso quando alguém perguntar para você, por que que uma versão fala moderação e por que que essa fala equidade? Então, a equidade, se você for procurar num dicionário, se você for estudar o sentido da palavra equidade, você vai ver que equidade significa julgamento justo. Acho que julgamento não é propriamente o papel da igreja. Muito pelo contrário, nós não somos estimulados a manifestar julgamentos, né? A Bíblia diz que nós não devemos julgar para não sermos julgados. Esporadicamente, dependendo do contexto, caberia se fosse um caso disciplinar interno onde houvesse uma demanda ou uma briga entre pessoas, né, como o caso lá de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, e essas duas pessoas que estão em contenda dentro da igreja vão disputar quem tem direito na justiça lá fora. Então Paulo diz, não existe ninguém dentro da igreja que tenha condição de julgar quem está certo, quem está errado. Seria esse caso. Mas é muito comum a gente, quando olha, especialmente quando se trata do ministério, do reino que será exercido por Cristo, né? O Messias, a Bíblia diz que o cetro do seu reino será equidade. Ele julgará as nações com equidade, com justiça. É um julgamento justo. Parece redundância nós falarmos em julgamento justo, porque o que mais nós temos visto, talvez no nosso tempo, seja julgamentos injustos, né? Aonde não houve essa equidade, não houve um senso de justiça, né? Então a equidade é uma qualidade das pessoas que possuem um senso de justiça, pelo menos já um senso de justiça, e em cima desse senso de justiça julgarem com justiça, para que não promova nenhuma, por exemplo, no caso de um juiz, de ele condenar o inocente, né, e ele absolver o culpado. Então, está sendo um julgamento injusto. Então, eu quero que você entenda, irmãos, que o estudo ele nos proporciona essa possibilidade de nós, inclusive, analisarmos o sentido das palavras, né, para que a gente possa entender qual é o real objetivo do apóstolo Paulo quando ele usa essa palavra no grego, né, e que aqui é traduzido por equidade. Por isso que a gente tem que buscar com certa profundidade a verdadeira interpretação do que, ou a intenção que o apóstolo Paulo tem, né? Essa certamente era uma qualidade, a equidade de juízes. Quando você vai lá para o Antigo Testamento, você vai ver que Deus estabelece juízes. O Moisés chega uma hora que ele está, irmãos, ele não aguenta mais. Imagina, ele ficava o dia inteiro sentado e vinham as pessoas com demanda para ele, com disputa, né? E ele então tinha que julgar as demandas, como um juiz. Ele fazia isso. O sogro dele já tinha advertido, ele disse, você está louco, você vai cansar o povo, você vai se cansar. Né? Você escolha pessoas que possam julgar, que possam julgar. E quando eles não tiverem a condição de julgar, as causas mais importantes venham para você. Né? Que venham para você. Então eu quero abrir com você, nessa noite, e nós vamos bem devagar mesmo, sem pressa, né? Em Deuteronômio, eu estou tentando mostrar para os irmãos porque que essa palavra não seria a palavra mais adequada para a intenção do apóstolo Paulo. O que ele requer da igreja, o que ele está esperando da igreja. Essa qualidade da igreja que ele quer que seja conhecida de todos. Que todos conheçam essa qualidade. Que nessa versão fala em equidade e que na outra versão fala em moderação. Deuteronômio, capítulo 1, versículo
de número 16, o apóstolo Paulo está fazendo um discurso, está relembrando o que foi a jornada, como é que foi a história deles, né? O que Deus fez, o que ele fez, as atitudes que ele tomou com relação ao povo. Chega no versículo 16, ele diz assim: e no mesmo tempo, ele relembrando a nação, tá? E no mesmo tempo eu mandei, Moisés falando, a vossos juízes, e eu disse, ouçam a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente, é o que eu falo, é o julgamento justo. Julgai justamente, julgai com equidade, julgai com justiça. Não sejam injustos na vossa sentença. Julgai justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. 17. Não atentareis para pessoa alguma em juízo. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Quando ele chama o juiz e diz, olha, vocês não podem olhar para alguma característica da pessoa e que isso possa influenciar a decisão ou o julgamento de vocês. Vocês têm que ser imparciais. Vocês não podem julgar pela aparência. Não olhem, não atentareis para pessoa alguma em juízo. Ouvireis tanto o pequeno como o grande. Diante da lei, todos são iguais. Isso é a premissa de alguém que julga com equidade. Você vai perceber que esse conceito está bem fora daquilo que nós vamos entender mais à frente, que é o que Paulo espera da igreja. É claro, nós como crentes, irmãos, nós temos que fazer as nossas avaliações e, de certa forma, se é um julgamento interior, que se faça com justiça, com isenção, com imparcialidade. Mas eu diria que não é propriamente a função da igreja julgar pessoas. Nós somos chamados para pregar o evangelho e para que aqueles que são julgados, até mesmo pelo mundo, pela lei, pelo Estado, possam alcançar salvação em Jesus Cristo. Ouvireis, versículo 17, assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém. O que ele está dizendo? Ele está falando para juízes, irmãos. Porque senão, mas se eu der essa sentença assim, então eu vou favorecer porque ele pode me prejudicar. Ou eu vou favorecer porque ele me favoreceu. Eu fui beneficiado. Isso é julgar sem equidade. Então, um juiz que julga com equidade, ele faz o julgamento com isenção, com imparcialidade. Aqui acho que nós não temos ninguém que estudou direito, né? Acho que nós não temos ninguém aqui dentro. Temos o Mateus lá. Qual é o símbolo do direito? É uma mulher, né, com um vestido, com uma balança, né? Com uma balança. E o que ela tem nos olhos? Os olhos são vendados. Por que é? Por causa disso aqui, irmão. Então quem vai julgar não olha. Talvez você não soubesse o sentido das vendas nos olhos daquela figura que simboliza a justiça. É isso. É a justiça com equidade, que não olha. Não atentareis. Não atentareis para pessoa alguma. Ouvireis o pequeno como o grande. Não temereis ninguém, porque o juízo é de Deus. Porque, porém, a causa que vos for difícil, fareis vir a mim e eu a ouvirei. Então, nessa questão de Moisés separar 70 pessoas, 70 homens, orientados por Deus, para que lhe fosse mais leve esse peso
né, de julgar as causas, né, ele determina isso. Inclusive, quando o seu sogro dá um conselho nesse sentido para ele, quando o sogro chega de manhã e vê o Moisés julgando as pessoas, ele diz: não faça isso, escolha homens. E ele coloca lá no texto, quando Jetro começa a falar para Moisés como é que seria o perfil dessas pessoas: tem que ser um homem temente a Deus, tem que ser um homem que aborreça a avareza. Jetro fala isso. Você sabe o que ele quer dizer quando um juiz teria que aborrecer a avareza? O que é isso, irmão? Um juiz avarento é um juiz que se vende, porque ele ama o dinheiro. Então, um juiz que aborrece a avareza é um juiz que não se vende. Porque no momento em que ele se vender, certamente o direito será distorcido. E o julgamento não será feito com equidade. Então a equidade envolve essa imparcialidade. Essa imparcialidade. Só para você entender, né? Se alguém um dia perguntar: mas por que não seria o caso de Paulo estar falando aqui de equidade, da igreja promover julgamento justo, com raríssimas exceções, né? Eu acho que teria que ser até uma coisa forçosa, quando a Bíblia ela condena, né, que alguns dentro da igreja recebiam na igreja pessoas bem vestidas e bem arrumadas e colocavam no lugar privilegiado. Mas aquele que chegava andrajoso, aquele que chegava com a roupa mais surradinha, um mendigo, então ele ficava lá no canto. De certa forma, isso não é usar de equidade no tratamento. Não é um caso propriamente de um julgamento, mas seria alguma coisa nessa linha. Mas certamente que hoje acho que não é o caso. Acho que não existe mais igreja, onde as pessoas, duas pessoas dentro da igreja, procurem um pastor e pedir para que o pastor decida entre as duas. Hoje, infelizmente, o que a gente vê, especialmente se for até entre igrejas diferentes, pessoas da mesma fé, mas entre igrejas diferentes, e de repente tem um problema num comercial, alguma coisa, e os dois vão lá, procurar um juiz, onde Paulo repreende a igreja de Corinto. Como é que vocês vão fazer? Vocês cometem o pecado, o erro, e ainda vão querer que um ímpio decida um assunto entre duas pessoas que vão julgar os anjos? Paulo diz: vocês não sabem que nós vamos julgar os anjos? Como é que vocês se permitam se expor e pedir para um ímpio fazer esse julgamento? Claro, no momento que alguém dentro da igreja vá promover um julgamento e decidir quem está certo e quem está errado, poderá acontecer ali sim o favorecimento a alguém por alguma questão, por ser um parente, por ser uma pessoa mais amiga. Então, nesse caso, caberia. Mas são raros os casos onde nós vemos o papel da igreja julgar. Tá? Como disse anteriormente, a equidade ela trata todos com igualdade, tá? Todos. A lei é igual para todos. Isso a gente vê hoje muitos juristas falando, Os políticos falando. Na prática, muitas vezes isso não acontece. Mas eles falam, que todos são iguais perante a lei. Independentemente de ser rico ou pobre, independentemente da cor, independentemente do sexo, independentemente da religião. Então, alguém que vai julgar com equidade não pode olhar essas coisas. Posição social, relacionamento pessoal, o que na realidade, se fosse um juiz correto, ele se consideraria impedido de julgar por causa justamente da relação que ele tem com uma das partes que está sendo julgada. E isso a gente nota, não sei se os irmãos já tiveram oportunidade de participar de júri popular. Eu já participei de alguns, há muitos anos atrás, pelo menos acho que o último que eu participei deve fazer pelo menos 10 anos. Então, não somente um juiz, irmãos, presta atenção, ele pode se sentir impedido de julgar uma causa. Você sabe que isso é obrigação do juiz?
ele se declarar impedido de julgar quando uma das partes tem algum envolvimento com ele. Então ele tem a consciência, ele vai se sentir constrangido. Se for um parente, uma pessoa próxima, e ele perceber que o outro tem razão, vai ficar uma situação chata para ele dele punir aquele que é próximo a ele. Então ele se declara impedido para que o julgamento seja com isenção, com imparcialidade, com equidade. É esse o sentido. Todos são iguais e estão em pé de igualdade num julgamento, tá? Mas quem participa de júri, como eu já participei, o juiz, antes de começar, né, ele sorteia lá, a gente senta e ele começa a fazer as perguntas. Vocês têm relação de parentesco? Eu não me lembro agora de todos os dados. Qual é o grau de parentesco, assim, com o réu? É perguntado isso. E a pessoa tem que assumir esse compromisso, né? Ele não pode mentir. Porque senão, claro que o julgamento poderia sofrer um prejuízo. Até detalhes que muitas vezes o promotor ou o advogado de defesa tem conhecimento de alguma característica de um dos jurados, ele pode eliminar, né? Porque quando eles fazem um sorteio, não sei se você já viu como é que é um sorteio, acho que são 21 que são chamados, e desses 21, 7 vão ser sorteados. Acho que são 7, né? Então, o juiz puxa um nome e mostra o nome em secreto para o promotor e para o advogado de defesa. E aí, eles olham, esse não vai ser um problema. Então, tudo bem. Aí o juiz diz, fulano de tal, ele se levanta e vai sentar o primeiro lá na cadeira. Daqui a pouco, o juiz tira o segundo nome. Aí o advogado de defesa olha, conhece a função da pessoa, a profissão da pessoa, e ele pode achar esse camarada aqui, ele vai ser tendencioso até pela profissão dele, ou até pela fé dele. Sabe? Tem isso aí. Por quê? Porque o entendimento é que o julgamento tem que ser com equidade. Nada pode interferir no julgamento, né? A equidade, irmãos, para encerrar o assunto sobre a equidade, é que a equidade é a grande característica do juiz de todos, do grande juiz da terra, do sumo juiz, do juiz dos juízes, que é o Senhor. Então, quando você olha alguns textos, especialmente no livro de Salmos, sobre as virtudes desse rei, desse grande juiz, que é o Senhor, juiz dos vivos e dos mortos, a equidade é a grande característica dele. Abra comigo em Salmo 98, versículo 4. Eu particularmente acho, irmãos, que o estudo bíblico, ele sempre proporciona essas reflexões, tá? A gente, né, viajar, a gente mergulhar profundamente e avaliar, né, o sentido das palavras, né, para que a gente possa ter a compreensão, né? Irmão, nós temos que julgar as pessoas, mas nós temos que saber julgar. Por quê? Não, porque Paulo diz lá que nós temos que a nossa equidade seja conhecida. E aí você vai no dicionário, equidade é julgamento. Julgamento com, né, um julgamento justo. E aí isso pode dar um nó na cabeça. Pô, mas a Bíblia diz que nós não devemos julgar. É possível algum julgamento à igreja? Salmo 98, versículo 4. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa é a voz do canto, com trombeta e som de buzinas. Exultai perante a face do Senhor, do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, regozijem-se também as montanhas. Por quê? Porque a face do Senhor, perante a face do Senhor, porque vem a julgar
a terra. Com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Então essa palavra equidade, ela está ligada diretamente com julgamento. Se nós olharmos para o Salmo 67, acho que é 67:4. Salmo 67, versículo 4. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Isso diz respeito ao Messias. Então, a forma de Deus julgar, Deus é justo. Deus, ele julga com equidade. Um texto ainda interessante para você ver, que inclusive Paulo cita isso no seu próprio discurso, quando ele está diante de um juiz chamado Félix. É o texto que está em Atos 24. Paulo está perante um tribunal do governador Félix. Diz assim: e sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento queremos reconhecer, mas para que te não detenha muito, rogo-te que conforme a tua equidade, ou seja, ouvir tanto os grandes como os pequenos, nos ouças por pouco tempo. Na realidade, não é Paulo. Aqui, a outra pessoa, que era o opositor do Paulo, está se dirigindo e elogiando esse cara que é um juiz, que é um tribuno, que julga. Então, ele elogia, porque isso faz parte do discurso, daquele que vai defender uma causa. A gente vê sempre, quando o promotor e um advogado de defesa começa a falar, ele faz primeiro uma introdução e ele elogia normalmente o juiz. E aqui ele fala sobre a equidade de Félix. Então, essa palavra, nós gastamos esse tempinho para justificar a nossa compreensão, o nosso entendimento, que a palavra mais apropriada para essa tradução não é equidade. Antes, como diz a revista e atualizada, a Almeida Revista Atualizada, a palavra mais utilizada seria, mais adequada seria moderação. Só para você entender, existe uma palavra no original grego, Então, quem tem o versículo, aquela coleção versículo por versículo no original grego, você encontra ali a palavrinha, que nessa nova versão está traduzida como moderação, é eiekes. Eiekes é essa palavra no grego que a nova tradução apresenta como a palavra que reflita o significado dessa palavra no grego como sendo moderação. Só que, irmãos, moderação, se também você não for entender o significado dela e estudar inclusive o significado do original, num dicionário grego, por exemplo, você vai ver que quando ele fala em moderação, alguém pode entender que ele está se referindo a não se cometer excesso. Paulo está querendo dizer que a gente não pode cometer excesso. Mas, sim, que tipo de excesso? Não, ele está querendo falar sobre tudo. Então, nós não devemos cometer excesso na comida, nós não devemos cometer excesso no dormir, o cara que dorme o dia inteiro. Nós não devemos cometer excesso nas compras, a pessoa que compra demasiadamente, e alguém pode achar que Paulo está falando sobre isso, sobre esse tipo de moderação. Na realidade,
Em parte mas num sentido só. Muito embora todas essas coisas são recomendáveis, que a gente tenha moderação em todo o nosso viver. Mas não é isso que ele está falando aqui. Ele está falando sobre uma outra coisa que, por incrível que pareça, é muito mais difícil. O que ele vai requerer da igreja e que seja conhecido como uma marca da igreja, isso que o tradutor apresenta como moderação, do que propriamente a pessoa ser comedida na compra, ser comedida nas coisas que ele faz no dia a dia, né? Ser moderado, né? Na verdade, o apóstolo Paulo, ele está falando de uma demonstração de bondade, presta atenção, de uma demonstração de bondade, de uma demonstração de indulgência. Você vai entender tudo que o pastor está falando, tá? Fica tranquilo. Então eu vou usar termos, você pode até depois quiser buscar no dicionário, né? O que é a pessoa ser indulgente, né? Uma pessoa benigna, indulgente, é quando ela poderia ser severa e com razão, ela poderia agir com rigor diante de um prejuízo que sofreu, diante de uma ofensa, diante de alguma coisa que lhe machucou, e a sua resposta seria justa até, seria algo justo, de ele agir com certa severidade e exigir, de uma maneira rigorosa, uma reparação. Então a pessoa indulgente é uma pessoa que não toma essa atitude, muito embora ele pudesse tomar. Então ele alivia o pé, e ele, ao invés de manifestar uma atitude de severidade, ele faz o contrário. E nós vamos ver que Jesus ensinou isso. Você vai ver que Jesus ensinou isso. E certamente, com toda certeza, é isso que Paulo está falando, né? Então, você imagina, né? Eu estou numa situação que me permitiria, com toda certeza, eu buscar os meus direitos, eu ir atrás, porque afinal de contas fui prejudicado, né? E eu não faço isso. Existe um texto bem apropriado para nós começarmos a identificar o que viria a ser essa moderação, né? Em 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas, no caso aquilo que eu falei, dentro da igreja, julgamento dentro da igreja. Não sabeis vós que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, eu digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo contra irmão, e isso perante os infiéis, quer dizer, vai na justiça lá fora. Na verdade, já é realmente uma falta. Existe uma versão que fala já é uma derrota. Na verdade, já é realmente uma derrota entre vós terdes demandas, brigas, né? Uns contra os outros. E aí ele pergunta. E aí, aqui, a gente engole em seco, irmão, o que ele fala. E ele vai falar sobre isso. Por que vocês não sofrem a injustiça? Ele está perguntando. Por que vocês não ficam quietos? Por que vocês não absorvem o dano que foi feito a vocês? É isso que ele está dizendo. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? E eu paro por aqui. Depois ele continua e ele vai falar, o contexto aqui é as pessoas irem lá fora. Então, no entendimento de Paulo, seria mais digno para alguém que foi lesado por outra pessoa, que foi ofendido, que teve de alguma forma, sofreu algum prejuízo causado por alguém, que esse que foi lesado, que se sentiu injustiçado,
que ele absorva, que ele sofra o dano e a injustiça. Claro, irmão, se nós formos avaliar, nós, sem medo de errar, nós estamos muito distante dessa linha de pensamento do apóstolo Paulo. Mas quando Paulo fala que a vossa moderação seja notória, e ele usa a palavra eiex, ele está falando sobre isso. Ele está falando sobre indulgência, ele está falando, sobre essas coisas, né? Ele está falando sobre clemência, irmãos. Clemência. Clemência você sabe, né? Quando alguém é digno de ser punido, de sofrer dano, e ele diz, por favor, clemência. Por favor, misericórdia. Esse é o sentido, tá? Da moderação. Mas moderação por quê? Por que moderação? Por que o termo moderação? Porque a moderação na forma de expressar a sua resposta à ofensa, ao prejuízo. Jesus Cristo, ele disse o seguinte. Claro, alguém pode dizer assim, Jesus usou uma força de expressão. Ele disse, quando alguém te bater na face, isso é ensino de Jesus, tá, irmão? Quando alguém bater na tua face, o que você deve fazer? Irmão Pedro, nós que temos um sanguezinho macho, que ferve, se alguém fizer isso com a gente, dá um tabefe, a gente sabe. O que é o instinto, irmão? É bater. Igual. A lei dizia isso e favorecia isso. Olho por olho e dente por dente. Isso era algo justo. Era o que a lei determinava. E no meu senso de justiça, se eu sou ofendido, se eu sou agredido, o meu instinto vai fazer com que eu faça a mesma coisa. Então Paulo pede moderação. A moderação é nesse sentido. O que é dificílimo, irmão? Comer mais ou menos é fácil, irmão. Comprar não muita roupa é fácil. Não dormir muito é fácil. Agora, ter esse tipo de atitude não é fácil. Então essa palavra, essa palavra eiex, quando você vai no dicionário grego, você vai ver a tradução. Significa exatamente, literalmente, clemência, benevolência, graciosidade. O que é graciosidade, irmão? Graciosidade vem de graça. Graça. Nós fomos salvos por quê? Por merecimento? Não. Nós fomos salvos por quê? Pela graça. Então nós dizemos que Deus foi gracioso conosco. Porque o nosso merecimento era nós sermos condenados. Justamente, com justiça, pelo nosso pecado. Mas o Senhor foi benevolente, o Senhor foi gracioso, e o Senhor não agiu em conformidade ao que nós merecíamos. Ao contrário, ele assume a forma, ele encarna, ele assume a forma de servo, e ele assume o meu pecado. Isso é benevolência, isso é clemência. Ele vai para o outro extremo. A pessoa, nós que merecíamos a morte e o inferno, ele morre por nós. Nós éramos inimigos de Deus. Então a sua graça, por isso que essa moderação, esse eiex aqui traduzido num dicionário grego, você vai ver benevolência, você vai ver graciosidade, você vai ver clemência. Paulo quer isso na igreja, irmãos. É isso que Paulo quer. Então é aquele cara sim, que ele sofre a injustiça, por isso que o texto lá de 1 Coríntios 6, ele tem sentido. O camarada foi prejudicado, o camarada foi injustiçado, e Paulo diz, por que você não sofre antes? Por que você não perdoa? Então essa moderação, essa é uma disposição para perdoar ofensa. Você vai ver que nós estamos numa linha. Ao invés de eu cobrar, ao invés de eu agredir, ao invés de eu agir com severidade, eu devo ter a disposição de perdoar. Irmãos, isso só por Deus.
aí está a diferença. Aí está a diferença entre as pessoas do mundo e as pessoas da igreja. As pessoas da igreja não são pessoas que estão sentadas num banco, uma vez por semana. As pessoas da igreja, e olha, irmãos, que nós somos trabalhados para isso. Eu não sei se você consegue se avaliar, Bendito, bem-aventurado é o homem que consegue se autoavaliar e perceber, mudanças. Se ele é uma pessoa mais pacífica, se ele é uma pessoa mais mansa, ele talvez não perceba muito, mas quem é sanguíneo, quem é colérico, quem é personalidade explosiva, é nisso que a moderação. Então, a moderação é no sentido de manifestar esse senso de justiça que muitas vezes é com severidade, é com ira. É nesse sentido. Então, seria uma disposição para perdoar as ofensas, para minorar o castigo. O camarada merecia muito mais. Então você alivia o pé. Você modera. Nós não somos chamados para sermos vingativos e a todo custo lutarmos pelos nossos direitos. Nós somos chamados para sermos como Cristo, para sermos a imagem e semelhantes a Ele, que é misericordioso. Então essa moderação é uma moderação, na verdade, na resposta a uma agressão que eu sofro, a um prejuízo que eu sofro. Existe uma outra tradução interessante para você perceber, e hoje acho que grande parte das novas traduções estão focando nesse sentido. A nova tradução na linguagem de hoje, por exemplo, nesse versículo 5 de Filipenses, sabe o que ele diz ali? Ele diz assim, sejam amáveis com todos. Com todos, irmãos, é com aquele que é amável com você e com aquele que te persegue. Então, quando ele fala sejam amáveis com todos, é manifestar essa moderação, especialmente nos casos em que a gente se sente ofendido, em que a gente se sente ameaçado e onde a gente se sente prejudicado, desrespeitado. Jesus Cristo falou no seu sermão ali em Mateus capítulo 5, ele justamente traz esse contraste, daquilo que alguém possa considerar ser o seu direito, e em cima disso ele agir, e em oposição a isso, Jesus nos recomenda uma atitude diferente. Jesus ele fala lá em Mateus 5, versículo 38. 5 e 38 ele diz assim, ouvistes o que foi dito. Aí agora talvez comece a entrar em nós a compreensão das palavras de Cristo, irmãos? Porque o entendimento das pessoas que ouviam Cristo aqui nesse momento, o entendimento deles é o seguinte: eu tenho direito. O cara me bateu, eu vou bater. Ele me arrancou um dente, ele tem que perder um dente. Olho por olho e dente por dente. A lei falava sobre isso. Então, o prejuízo que alguém causava a alguém, ele teria que sofrer na mesma medida. Então ele diz, vocês ouviram o que foi dito lá nos antigos, olho por olho e dente por dente. Versículo 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Isso é difícil, ou melhor, isso é impossível para um homem natural. Ao que quiser pleitear contigo, e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não desvies daquele que quiser que lhe empreste. 43, o mais importante. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Isso aí era o que era o direito, era a justiça, era justo a pessoa agir dessa maneira. E evidentemente, quando ia atrás dos seus direitos, manifestava essa sede, de vingança, de justiça. Então Paulo disse: moderação. Moderação.
ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. É isso aqui, irmão. Tá? Isso é a moderação. Em outras palavras, o que ele está falando é isso, né? É agir diferentemente da maneira que eu acho que ele mereça ser tratado. Ele não merece ser bem tratado por mim. Ele não merece ser tratado com delicadeza por mim. Ele não merece que eu o respeite, porque ele não me respeita. Porque ele me ofende. Porque ele faz assim. Então eu vou agir igual. Jesus disse: não, não é assim. Isso é a moderação que Paulo... Até a palavra moderação, eu diria, talvez não é ainda bem adequada, mas é melhor do que equidade. Tá? Amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Façam o bem aos que vos odeiam. Então, como é que eu sei que uma pessoa me odeia? Pelas coisas que ela possa dizer a meu respeito ou pelas coisas que ela faça para mim. Então, como é que eu vou fazer? Não, eu vou fazer o bem a ela. Isso é ensino de Jesus, né? Existe um texto claro que reflete bem essa questão do que essa moderação, esse eiex representa naquela passagem da mulher que foi apanhada em adultério. Essa característica é muito forte em Jesus Cristo, tá? O que eu estou falando, né? Jesus, ele tinha essa capacidade, ele estava sendo crucificado, ele estava sendo açoitado e ele diz para o Pai: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Né? Ele era injustiçado nas palavras, as pessoas diziam mentiras a respeito dele, ele ficava quieto. Ele não agia de uma maneira como um homem normal agiria. Né? A sua resposta às agressões, às ofensas, né, diferem a ponto de deixar as pessoas espantadas. Né? Pôncio Pilatos diz: cara, eles estão falando um monte e tu não fala nada. Tu não diz absolutamente nada. Uma mulher foi apanhada em adultério, João, capítulo 8. E nós encerramos aqui. João, capítulo 8, versículo de número 10, diz assim, ó: endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse para ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? A condenação aqui, irmão, você sabe qual era? Era apedrejá-la. Essa mulher, ela foi apanhada em flagrante adultério. Então, alguém pode dizer: puxa vida, aqueles homens lá, eles eram perversos, eram maus. Eles iam apedrejar aquela mulher. Não, irmão, a lei dizia isso. A lei de Moisés dizia que uma mulher que fosse apanhada em flagrante adultério, ela tinha que ser apedrejada. E sabe quem que dava a primeira pedrada? O marido. Eles estariam agindo de uma maneira justa no sentido da lei. Jesus ultrapassa a lei. Isso fala com a gente. Muitas vezes a gente toma uma atitude em cima do que a gente acha justo. Mas chega um momento em que a moderação, ela não tem a lei, a justiça dos homens como a última palavra. Ele ultrapassa e alcança a misericórdia, a benevolência, a clemência. E a pessoa não vai sofrer o dano que até justamente receberia da minha parte. Então eu sou benigno nesse momento e não ajo
por aquilo que até seria o meu direito e quem sabe até a minha obrigação no conceito dos homens. Cara, tu é um sangue de barata, rapaz. Como é que tu aguenta esse troço? É isso que a Bíblia está falando, que Paulo quer que seja a grande característica da igreja, a moderação, nesse sentido. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Quando você estuda, né, a lei, você sabe que eles iam fazer, irmãos, eles iam agir dentro da própria lei. Eles estavam exatamente fazendo como mandava, inclusive, a lei. Irmãos, a lei de Moisés, ela não permitia isso. A lei de Moisés mandava que fosse assim. Então, o eieques é quando a última palavra não é a justiça ou a lei ou o meu direito. A última palavra é a misericórdia. É o perdão. É a benignidade. Né? E nesse sentido, nós podemos entender que, não sei, os irmãos, né? Mas toda aquela pessoa que tem uma personalidade muito forte, certamente precisa ser trabalhado muito nesse sentido. Né? Isso é Bíblia, irmão. Né? O estudo, por isso que a necessidade do estudo é isso, irmão. A gente numa pregação de uma noite, né, falando sobre alguma coisa assim, rapidinho o tema lá, a gente não tem esse tempo de se deter. Né? Porque a gente não procura eloquência, a gente não procura palavras, frases feitas, a gente quer esmiuçar, a gente quer explicar. E é isso que Deus requer de nós. Né? Essa misericórdia. Jesus, ele é misericordioso. Né? Jesus é gracioso. Quantas vezes nós erramos, nós pecamos, né? E nós seríamos merecedores, né, de sermos punidos, de sermos julgados por Deus, mas, no entanto, Deus, né, olha para o nosso coração, especialmente quando vê arrependimento, né, e Ele recua, Ele não nos pune. Ele não nos pune. Né, é um Deus gracioso. É um Deus benevolente. É um Deus que constantemente nos perdoa. Nosso querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, recebemos a Tua palavra em nosso coração. Eu, particularmente, Deus, sei que muitas vezes, ou algumas vezes, tenho falhado nessa área, Senhor, porque somos muitas vezes movidos não pela injustiça, até por aquilo que é justo. Pelo mal que de repente alguém nos faz, pelo prejuízo que alguém nos proporciona, pela ofensa que alguém usa para conosco. E muitas vezes, num senso de justiça, achamos que devemos extravasar de uma maneira muitas vezes severa, mas a Tua palavra nos diz que devemos ser moderados. Muitas vezes nós deveremos abrir mão dos nossos direitos e devemos perdoar e devemos relevar. Senhor, como poderíamos assim fazer se não for com a Tua ajuda, se não for pela influência do Teu Espírito Santo, nos concedendo mansidão, nos concedendo benignidade? Isso vem diretamente de encontro, Pai, aquilo que o próprio apóstolo fala, ou Tu falas através do apóstolo na carta aos Efésios, na carta aos Gálatas, Senhor, a respeito do fruto do Espírito, a paciência, a longanimidade, a benignidade, a mansidão.
será, Senhor, que esta característica que o Senhor requer de nós, hoje em dia é conhecida de todas as pessoas. É assim que diz a tua palavra. Seja a vossa moderação conhecida de todos. Será que o que as pessoas conhecem de mim é o meu temperamento explosivo, as minhas reações severas quando me sinto injustiçado, Senhor? Que teu Espírito nos ajude. Que o Senhor nos ajude a sermos transformados, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos molde. E assim poderemos agir de uma maneira mais parecida contigo, Senhor. Amando aquele que nos odeia, abençoando aquele que de alguma forma procura nos amaldiçoar. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que essa palavra seja, que ela cresça dentro de nós e produza frutos. Não queremos, Pai, ser crentes de fachada. Mesmo que seja algo que a gente considere justo, mas que possamos ultrapassar a justiça e ingressar, Pai, na misericórdia. Que possamos ter essa atitude que o Senhor requer de nós. Leva-nos, Deus, na tua paz, na tua graça. Dá-nos a tua bênção, Deus. Sê conosco, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meu querido irmão, minha irmã. Vamos na paz do Senhor. Tenha uma boa noite de repouso. Que Deus te proporcione um sono reparador. Hoje foi um dia, acho que de descanso para a maioria das pessoas, né? Mas, de qualquer maneira, é bom a gente poder descansar nos braços de Deus e ter aquele sono abençoado, né? E acordar amanhã refeito. Bom? Vá na paz do Senhor.